Olá, alunos! Nossa aula de hoje é a respeito da psicologia psicogenética da teoria de Jean Piaget. Nós não vamos falar de todos os aspectos da teoria piagetiana, porque são para alunos de semestres mais avançados e esses alunos já viram muitas coisas da teoria piagetiana, porque é um teórico que perpassa por praticamente todos os semestres. É um teórico que tem a sua teoria nomeada de diversos nomes, né? Teoria cognitivista, teoria psicogenética e assim vai. Jean Piaget ocupou-se de estudar o ser humano como um todo. É um teórico bastante intenso e bastante extenso. Ele ocupou-se de estudar a psicogenética do ser humano, a inteligência, a parte cognitiva, algumas questões morais em testes com crianças, alguns aspectos da intelectualidade, da mentalidade, aspectos e fatores sociais, então vários aspectos das relações sociais da criança e do ser humano como um todo. E pensando na aplicação desses conceitos na sala de aula, o aluno concreto que nós temos na sala de aula é um conjunto de todos esses sujeitos simultaneamente. Eles não vêm separados. O aluno não traz o cognitivo para a escola e deixa o social em casa. Ele não traz o cognitivo e deixa o afetivo em casa. Ele não traz o cognitivo e deixa o moral. Vem esse conjunto de dimensões desse ser humano que integradamente compõe as dimensões do conhecimento. Ele é esse conjunto completo. Possibilitar que a aprendizagem dessa criança aconteça exige combinações inteligentes por parte do professor de todas essas ideias, esse conjunto de ideias que o Piaget tanto estudou. Quem é esse teórico? Então, mesmo sendo para alunos, né, que já conhecem, é bom a gente sempre lembrar. Piaget era suíço, biólogo, nasceu em 1896, morreu em 1980. O pressuposto básico da teoria piagetiana é a maturação psicogenética. Esse é o pressuposto básico, foi de onde ele partiu para estudar o ser humano. Principais conceitos são muitos, né? Além das fases do desenvolvimento, que são os conceitos mais conhecidos, mas ele não se limita a isso. Em termos de aprendizagem, ele fala de assimilação, acomodação, adaptação, de esquema, estruturas cognitivas, de equilíbrio, desequilíbrio, equilibração majorante, anomia, socionomia, heteronomia, descentração, centração, enfim. E por aí vai. Como eu falei anteriormente, é um teórico bastante extenso. Um dos principais conceitos da teoria piagetiana é o que ele chama de esquemas cognitivos. Os esquemas cognitivos são definidos como estruturas mentais ou estruturas cognitivas. São estruturas onde estão os conhecimentos. Nessas estruturas, são estruturas pelas quais os indivíduos intelectualmente se adaptam e se organizam a partir do meio onde eles vivem, do meio ambiente onde eles vivem. Assim, esses esquemas, eles são tratados não como objetos reais. Então, eu não posso fazer um teste clínico ou um teste, uma ressonância magnética e verificar como estão esses esquemas cognitivos, essas estruturas cognitivas. Eu posso até fazer exames neurológicos para ver comprometimentos orgânicos, mas eles não são objetos reais. Eles são tratados como processos dentro do sistema nervoso central. Eles não são, então, observáveis a olho clínico. Eles são observáveis no comportamento, na ação, na produção, na intelectualidade da criança, nas relações. Eles são inferências que nós fazemos, né? Quem trabalha com a criança, e portanto eles são construtos hipotéticos.
a gente hipotetiza que a criança esteja numa fase de desenvolvimento a partir dessas observações. E como é que a gente sabe disso? Pelo processo de desenvolvimento da criança. O Piaget define que o processo de desenvolvimento da criança ele acontece pela assimilação, pela acomodação e pela adaptação. Uma das estruturações que ele coloca. A assimilação é o processo cognitivo pelo qual a criança ou a pessoa, né, porque nós não estamos falando só de criança, ela integra, ela classifica um objeto com o qual ela está tendo contato, está conhecendo, está tendo uma relação perceptiva, é um novo dado perceptual que ela vai integrar na sua estrutura cognitiva, no seu esquema cognitivo, motor ou conceitual. Então, se for a criança muito pequena, geralmente é motor, é na ação, é no pegar, é no subir, é no contato físico, corporal, que ela estrutura que ela integra as suas estruturas cognitivas prévias. A acomodação explica o desenvolvimento, seria uma mudança qualitativa dessas estruturas cognitivas, enquanto a assimilação é uma mudança quantitativa, a acomodação é uma estrutura qualitativa. É quando a criança... Então, a assimilação seria o primeiro contato, os primeiros contatos que a criança tem, ou que a pessoa tem, com qualquer conhecimento novo. Então, ela não aprendeu ainda, mas ela está se apropriando desse objeto de conhecimento. Então, ela está assimilando aos poucos. Na medida em que essa assimilação... Na medida em que ela consegue perceber e integrar bem esse objeto ou esse conceito à sua estrutura ou ao seu esquema cognitivo, e que esse objeto se integra, ou seja, ele se soma à sua estrutura cognitiva, aconteceu então o processo de acomodação, ele se ajeitou na estrutura cognitiva. Então uma mudança qualitativa aconteceu na sua estrutura cognitiva, ela mudou, ela era de um jeito, agora integrou novos elementos, ela mudou. E a assimilação explica, então, uma mudança quantitativa e acomodação a qualitativa. Juntos, ela explica o que o Piaget chama de adaptação. Então, nós podemos dizer que a adaptação intelectual é o processo final. Seria quando a criança ou a pessoa aprende de fato. Seria a estrutura cognitiva está desenvolvida para aquele processo de aprendizagem. A acomodação é toda modificação dos esquemas cognitivos sobre a influência do meio ambiente. Então esse ajuste acontece do meio ambiente, do meio onde a criança está inserida, onde ela está aprendendo, a pessoa está aprendendo, e ocorre essa integração na estrutura e ela consegue ajustar isso na sua forma de aprender. Neste processo, vamos dizer assim, a pessoa já está lá tendo aprendido uma coisa, ela aprendeu a cozinhar, aprendeu a escrever, aprendeu a contar. De repente vem uma coisa nova. Esse conhecimento novo que vem vai deixá-la, né, de frente para uma coisa nova, que talvez ela tenha dificuldade ou não. Isso causa nela o que o Piaget chama de desequilíbrio cognitivo. É uma situação provocativa que o adulto, ou o professor, ou a pessoa que está ensinando provoca no aprendente. Esse equilíbrio cognitivo, a pessoa que está aprendendo, o aprendente, o discente, ele fica em desequilíbrio cognitivo enquanto esse processo de assimilação e de acomodação está ocorrendo. Quando ele ocorre e ela ultrapassa esse limite, ela ultrapassa esse processo, que ela chega na adaptação, ocorre então o que ele chama de equilibração progressiva ou equilibração majorante. O que é equilibração majorante? É uma equilibração que sai de um estado menor, né, de uma coisa que ela sabia um pouco, para um estado maior, para uma coisa que ela agora sabe mais, um estado superior de equilibração. Então, isso resumidamente é o que acontece no processo cognitivo da teoria piagetiana.